Olá, irmãos, tudo bem? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o pastor William Cruz, no canal do YouTube PR William Cruz. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Nós estamos aqui retornando com a segunda parte do nosso do nosso testemunho, né? Do meu testemunho, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais do pastor, né? Conheça sempre a história do pastor, porque a história do pastor molda, né, o pastor, enfim, de um modo geral, né, a personalidade, as características de um pastor sempre são relacionadas à vida, né, à história que o pastor viveu, né? É um aprendizado, é uma lição para nós. Bom, eu tinha parado na questão da escassez, né? Houve um período, um momento de muita escassez na nossa vida, tanto minha, da minha mãe, como da minha irmã. Nós tínhamos uma. Minha mãe comprou, né? Eu tinha cerca de 16. Foi entre 16 e 19 anos, 20 anos. Né? Eu tinha. A minha mãe tinha uma van, né? Uma perua escolar. E acabou que um dos principais colégios que nós fazíamos fechou. Os alunos foram saindo. E aí começou aquela escassez. E hoje eu estava lembrando, antes de gravar, é assim, Deus, ele sempre nos ajuda, né? Deus está sempre presente. A palavra de Deus fala que nunca vi o justo mendigar o pão, não é verdade? Irmãos, não poderia que não houvesse pão de manhã cedo, mas à tarde tinha. Quando não à tarde não tinha, mas à noite tinha o pão na mesa para comer. Então, sempre foi assim. Deus nunca deixava, não, nunca deixou que nós ficássemos um dia inteiro sem comer, né? E aí, nós demos carona para um tio, que ele era porteiro do colégio, e minha mãe conversando, aí tia, como é que tá? E tudo, enfim, né? Acho que já tava aquela notícia que ia fechar. Aí minha mãe falou assim: olha, tá difícil minha vida, assim, né? Sou eu, os meninos, etc e tal. E ele falou assim: tia, tem uns negócios que eu ganho, eu posso, a senhora aceita? Aí você aceita, claro. O que que é, irmãos? Era café. Ele dava café pra gente. Ele começou a dar, assim, acho que era uma vez na semana, ele dava um patê de presunto, mas era tipo 1 litro, 1 quilo de patê de presunto, que acho que sobrava na merenda, lá na escola, e ele dava pra gente. E fora os bolos que vinham, assim, acho que da merenda, enfim, eu não sei se era da merenda, bem dizer. Mas ele nos dava, e aquilo ali era um alívio pra gente, irmãos. Era uma bênção, era uma bênção, né? Lembrando que a minha irmã, ela tinha 6 anos, por aí, né? 6, 7 anos. Pois bem, irmãos, esse período de escassez, é, nós passamos, né? Aquele já contei para vocês na parte um, né? Assistam, vou ver se consigo disponibilizar o link da parte um do testemunho. E chegou um dia que ah, só tinha macarrão, né? Não tinha molho, só tinha um macarrão mesmo, uma massa, né? A minha irmã era pequena, minha mãe fez o macarrão e minha irmã falou assim: mãe, cadê o molho? Aí tem molho? Minha mãe, não, não tem molho, né? Irmãos, a minha irmã começou a chorar. Não tem molho, mãe, não tem. Enfim, eram situações assim que logo depois Deus dava graça e sempre nos abençoava, né? Ah, Aí a minha mãe teve que vender a van, né? Nós começamos a vender frango recheado, né? Frango recheado não, frango assado. Compramos a máquina, acho que vocês lembram do primeiro vídeo, né? Nós compramos a máquina de frango, grelha rotativa. E como era de grelha, não era de espeto, nós colocávamos também lasanha.
ali para assar, já que gastava muito gás aquela máquina, era um gás tremendo, né? Era um bujão para duas fornadas. E aí a gente já colocava de tudo ali, aproveitava aquela caloria da máquina e começou a vender frango assado, lasanha. E uma vez que teve um pedido e a cliente falou assim: Olha, vocês fazem também sobremesa? Aí acho que a minha irmã ficou assim: Não, fazemos. Aí, não, não, não fazemos. Aí, o que a senhora quer? Ah, dá pra fazer um. O que vocês têm? Aí, olha, temos mousse de maracujá. Ah, então manda, manda. Aí, irmãos, fizemos. Fizemos mousse de maracujá. Mas esse mousse de maracujá foi assim no susto. Porque nós corremos no mercado, compramos, né? O leite condensado lá, o suco, e então fizemos o, o doce, né? E entregamos, né? Enfim. Aí, irmãos, ah, e os tempos passando. É assim mesmo, desculpem. Aí, irmãos, o tempo passando. É, e aí, esse período de escassez foi amenizado, porque nós vendemos a van, mas vocês sabem, né? A casa estava muito ruim, a casa enchia, era enchente, atrás de enchente. Eu morava numa rua que não era asfaltada, era de lama. Quando chovia, carro não passava, tinha que passar o trator primeiro. A prefeitura vinha com o trator para plainar a rua, né? Tirar aquela lama toda. E depois, depois é que a gente podia passar com o carro. A casa se tornou muito baixa porque ela foi aterrada duas, três vezes. Engraçado, eu tinha um amigo que ele quase batia no lustre da sala, de tão baixa que ficou a casa. Não teve jeito, não dava mais para reformar essa casa. Foram feitas duas construções, uma do lado da outra da casa, do lado esquerdo e do lado direito. A casa ficou com três medidas e não tinha jeito. E aí começamos a construir a casa nos fundos. Tá bom. Aí compramos as ferragens, fizemos as sapatas, né? Fizemos a toda a questão do primeiro pavimento, né? A gente tinha aquela vontade de ter um sobrado, né? De fazer um sobrado. A minha irmã tinha um sonho de ter uma varanda no quarto. E Deus foi concretizando todos esses sonhos. Só que aí chegou na primeira laje, acabou o dinheiro. O último, o último, o último dinheiro que tínhamos foi quando nós compramos a laje pré-moldada e também o concreto usinado para encher a laje, né? E nós fomos muito abençoados porque tinha um irmão da igreja que ele fazia escada e trabalhava em prédio. Aí ele falou, nós falamos para ele, quanto se cobra para fazer essa escada? Irmão Galdino, Deus abençoe o senhor, viu? Mandalva, todos aí, os seus filhos, a Simone, todos aí, os meninos, esqueci o nome do menino, mas eu vou lembrar. E aí o que acontece? Ele fez a escada pra gente, eu ajudei ele a fazer as formas e tudo, e a escada ficou perfeita, gente. A escada, quando foi desenformada, a escada estava pronta. E nós enchemos, concretamos a escada, a laje e acabou o dinheiro. Aí minha mãe teve que ir trabalhar em casa de família, né? Foi trabalhar junto com os donos do estúdio fotográfico, a qual eu fazia cobrança. A minha irmã também trabalhava, arrumando as crianças para tirar foto nas escolas. E nós também íamos apresentar o estúdio fotográfico nas escolas. Então a gente era multifunção, né? Se falasse assim, segura no fio ali que eu pago, a gente estava segurando. E nós precisávamos era acabar a casa. Nós já estávamos na casa morando, sem janela, sem porta, enfim, né? Usando já a cozinha, o banheiro, e assim foi. Ah,
E foi uma bênção, irmãos, porque eu já falei para vocês, né? Tinha falado lá do restaurante, que tinha um festival de sopas, e era uma prima nossa que ficou, se tornou gerente. Ela falou assim: Olha, não usa sopas do outro dia, pode vir buscar. E era latão, latão de sopas, irmãos, que a gente buscava. Era uma bênção. Chegava em casa, não tinha pão, mas tinha bolacha de água e sal que as pessoas davam pra gente. E aí eu triturava, né, a bolacha na sopa, nossa, irmão, virava, né, dava muita sustância. E chegou o ponto, irmãos, da nossa energia ser cortada. A energia foi cortada, mas graças a Deus ela foi restabelecida rápido. Mas a água que demorou mais para ser restabelecida. Vieram, cortaram a nossa água, né? Tá, para vocês terem ideia do ponto de escassez que nós chegamos. E aí a vizinha falou assim: Olha, eles cortaram, cortaram. Mas como eles cortaram? Eles colocaram o selo no hidrômetro e colocaram aquele lacre vermelho. Ela falou assim: Ah, então não tem problema. Faz o seguinte: abre a torneira que eu vou puxar a mangueira da minha casa para sua casa, que pelo menos você enche a caixa d'água, né, para utilizar o banheiro. Ah, tudo bem. Ai, nossa, que bem, né? Ai, que legal. Aí puxamos a mangueira, abrimos a torneira, já que o registro estava lacrado, né? A água não ia para fora, mas ela ia para dentro por meio da água da vizinha. E aí nós tínhamos água, né? E um dia me deu, eu lembro, irmãos, deu uma sede, uma sede. Aí eu fui na torneira beber água. Irmãos, nossa, que água horrível. Oh, água horrível. Que vinha pela mangueira. Terrível. O negócio foi muito ruim. Mas enfim, até eu lembro que, né, Deus providenciou um pezinho de maracujá que deu ali. Ainda até peguei o tomate, o maracujá ali do quintal mesmo, fiz um suco, né? E até ficou bom. Mas enfim. E aí minha mãe trabalhando nessa casa de família, eu fazendo faculdade, tinha iniciado a faculdade, né? É, a Bárbara trabalhando no estúdio fotográfico, eu também trabalhando no estúdio fotográfico, fazendo estágio, né? Eu acho que o tempo naquele tempo passava mais devagar, porque a gente fazia muita coisa. E aí a patroa da minha mãe foi uma patroa muito boa, né? Cristã também. E ela falava assim: Olha, Sueli, essa comida de ontem eu não como, pode jogar fora. E eu faço outra, eu não como comida do outro dia, né? Que sobrou de não ter. E a minha mãe falou assim: O quê? Pra jogar fora? Eu posso levar? Ela pode. Ah, irmãos, aí é uma bênção. Então, veja que Deus nunca deixou faltar comida em casa, né? Ah, por mais que tinha escassez, mas a Deus colocava sempre pessoas para nos abençoar e com o alimento, com o pão, né, de cada dia. E aí sobrava. Eu lembro uma época, um dia que eles fizeram um churrasco e nos convidaram. Sabiam da situação que nós estávamos vivendo, nós estávamos construindo a casa, não é fácil, mão de obra, material, né? E aí a gente estava começando assim a sair daquela escassez porque comida não faltava. Aí eles fizeram um churrasco, nos convidaram, eles, os filhos, nós participamos. E sobrou muito espetinho. Sobrou até acho que uma meia picanha. Enfim, foi muito bom, nós fomos para casa, tá? No outro dia, minha mãe chega do serviço e fala assim: William, ó, é... vou falar o nome, né? Já foi uma benção na nossa vida. A Andrea deu isso aqui pra gente. Olha aqui. Aí, irmãos, aí tinha picanha, tinha espetinho, tinha um monte de coisa. Eu lembro que eu peguei a sanduicheira e coloquei a picanha na sanduicheira e comi. E foi uma bênção, né? Então tinha sempre alguma coisa ali, né? Enfim, é essa questão de escassez foi passando, né? Aos poucos, nós fomos ali trabalhando, né? Se bem que tinha faculdade para pagar, né?
Eu caí na besteira de comprar um carro, porque minha mãe tinha vendido o carro, né? Era o nosso único meio de locomoção. E eu caí na besteira de comprar um carro sem entrada e parcelado em trocentas vezes. Eu nem lembro quantas vezes. E chegou um momento que não deu para pagar esse carro. Acho que eu contei, né, no time anterior. E aí um irmão da igreja apareceu e falou assim: Ah, tô procurando uma Ipanema, prata. Se for a álcool, melhor ainda. Eu falei, meu irmão, tá, o carro tá, é o meu carro. E aí ele assumiu as prestações, né? Enfim, foi uma bênção. Deus foi dando aquele alívio, né? A gente pediu perdão a Deus, aí Deus perdoa, porque a gente, né, às vezes fez, tava com dívida, mas mesmo assim, né, eu quis comprar o carro, enfim, né? Aquela idade de faculdade, 18 anos, 19, enfim. Tá bom, irmão. Aí passou essa questão, né? Nós chamamos o meu irmão para morar conosco, né? Ele veio morar conosco e também nos ajudou bastante, né? Enfim, ah, chegou um momento, irmãos. Eu quero ver se eu não estou esquecendo de mais alguma coisa. Mas em todas essas situações nós tínhamos alegria. Nós tínhamos alegria, nós buscávamos ao Senhor daquele modo, né? Eu levava a minha mãe, depois voltava de moto, levava a minha irmã, depois eu na volta eu levava a minha irmã para casa e depois eu voltava a pegar minha mãe no caminho e levava, enfim. E nós íamos, né? E algo interessante que eu tinha quando eu entreguei o carro, meu pai emprestou a moto dele, era uma CB 450, né? Que eu já contei o testemunho. E eu sabia que eu colocava R$ 20 de gasolina, dava 75 quilômetros, né? Aí tá bom. E eu colocava sempre 20. Irmãos, batia 75, a moto começava a falhar e desligava. Várias vezes acabava a gasolina no caminho, e aí eu tinha que ir andando até o posto e colocar. Graças a Deus que ainda tinha recurso para colocar, né? Mas enfim, aí, irmãos, um belo dia eu cheguei no posto e eu falei assim: põe R$ 20. Aí a mulher foi colocar e falou assim: ó, não cabe. Mas como assim não cabe? O tanque tá cheio. Entendeu? O tanque tá cheio. Sim. Nossa, é engraçado. Deu 75, a gasolina acaba. Tá aqui 74, o tanque tá cheio. Aí glorificamos o nome do Senhor, né? Tem coisa que a gente não sabe explicar. A gente só vive. Aí, ok. Aí fomos indo, né? Passou aí o tempo. ah, a casa estava em construção e nós não tínhamos dinheiro. Minha mãe trabalhando nessa casa de família. E aí chegamos os pedreiros e falaram assim: olha, nós não temos como pagar, nós vamos parar a obra e quando puder a gente chama vocês, né? E aí, a não ser que vocês queiram trabalhar sábado e domingo, né? Vocês têm outro trabalho, né? Tá surgindo trabalho, trabalhava em prédio. Vocês não querem trabalhar sábado e domingo? Sábado vocês trabalham, né? Não sei se vocês trabalham, né? Das 8 às 5 e domingo até o meio-dia, né? Vocês vão dar uma grande ajuda pra gente. E eles toparam. Eram dois pedreiros, né? O seu Galdino, né? E o Antônio. E aí eles começaram a fazer a parte de cima, né? Colocar as lajotas e tudo, fazendo. E assim foi indo bem devagar a casa, né? 7 anos, irmãos, para construir a casa e ainda faltam alguns detalhes, né? Até tem que refazer alguns detalhes, porque a gente quis economizar nas portas e as portas ocas deram cupim e precisam ser trocadas. Mas enfim, eu lembro uma vez que eu precisava para fazer a escada e a gente não, eu só tinha um cartão, né? A gente trabalhava com cartão de crédito e eu fui numa loja. Não sei se ainda existe essa loja, acho que é Pica-Pau, né? O Beto, gente finíssima. Eu cheguei lá, eu falei assim: oi, tudo bem? Vocês aceitam cartão? Aí ele falou assim: não, não, não aceitamos cartão, aqui é só dinheiro. Aí eu falei: ah, tá. Ah, então tá bom, muito obrigado. Aí eu virei as costas.
Quando eu tava virando as costas, ele falou assim: Ei, mas vem aqui, o que que você precisa? Aí eu falei assim: Ó, eu preciso dessa lista aqui, ó, que o pedreiro me deu, né? Aí eram tábuas, eram sarrafos, eram caibros, né, para fazer a escada. Aí ele falou assim: Como que você tem dinheiro? Aí eu falei assim: Ó, a fatura do cartão eu pago dia 10. Dia 10 geralmente eu tenho dinheiro. Então faz o seguinte: escolhe. O homem nunca tinha me visto na madeireira. Ele falou assim: Ó, escolhe o que você precisa, dá lá pro funcionário ali, vê o que você precisa. Eu vou entregar para você na sua casa, põe o seu endereço aqui, e no dia 10 você vem me pagar. Eu fiquei olhando assim para ele, assim, tá, tá bom. Aí ele assim, ó, e se você não tiver dinheiro no dia 10 você liga para mim e fala, ó, eu não tenho dinheiro, vou atrasar, mas dia tal, tá bom? Você faz isso? Não, tudo bem, eu faço. Falei, assim, irmãos, eu fiquei vislumbrado. Falei, Senhor, obrigado. E aí foi, levou, aí o caminhãozinho chegou no outro dia, não lembro, um sábado de manhã, e descarregou o material todinho, fizemos ali a moldura o molde da escada, né? O cimento, a patroa conversava sempre com a minha mãe, e aí, isso ele como é que tá a obra? Acho que eu vou parar porque não tem cimento. Não, não, vai parar não. Vamos lá, você precisa. Tem conta lá na casa de material, você pega lá, quanto saco de cimento você tiver, depois a gente vai descontando. Eu falei, glória a Deus, né? Amém. E aí sim foi, irmãos, né? Passou, teve um período, né, que foi melhorando as coisas, mas aí veio que meu pai veio a falecer em 2008, né? E eu confesso para os irmãos, era Deus no céu e meu pai na terra. Eu era muito apegado ao meu pai mecânico, gostávamos muito sobre carros, etc, tal, enfim, né? É, e aí, em 2008, ele veio a falecer, né? Para mim, assim, meu Deus, e agora, né? Tá bom. Ahn, Passou, né, esse tempo. 2008, 2009, eu tinha me formado em 2007, pego a carteira da ordem, né? Me tornei advogado, graças a Deus consegui terminar a faculdade, é, estagiei, enfim, trabalhei como advogada. Em 2007 peguei a carteira da ordem e comecei a fazer os meus processos. Mas, irmãos, é uma situação muito difícil, porque o processo demora muito tempo para sair. E o dinheiro vem conforme o processo sai. Então, às vezes, um processo que nós entramos hoje, daqui um ano e meio, dois, hoje, né? Nós estamos em 2025, 24. Sai um ano e meio, 2 anos que vai sair a causa, e é assim que nós temos dinheiro. Então, mesmo assim, estava bem apertada a situação, mesmo sendo advogado e já exercendo, né, com os processos e tudo. Eu comecei, lembro com aqueles negócios das aplicações do Plano Verão, Collor, Bresser, né, deu um dinheirinho aí. Se bem que demorou bastante para sair. Enfim, nós estávamos na igreja numa quarta-feira, num culto de mulheres, minha mãe, minha irmã, e eu fiz um propósito com Deus de estar ajudando o culto das mulheres, mas no som, que a igreja tinha uma galeria e o som e o data show ficavam em cima. Então ninguém me via, mas eu ficava lá no comandando o som e o data show, né? Enfim, aí uma irmã, eu quero que os irmãos vejam bem como as coisas acontecem, porque quando Deus quer falar conosco, irmãos, Deus ele fala. Você pode estar onde você estiver, até vendo esse vídeo aqui. Talvez eu já tenha falado coisas que você estava precisando para a sua vida e Deus já falou. E Deus continua falando, né, por meio desse testemunho com você. Espero que esse testemunho seja uma bênção para a sua vida. Porque às vezes a gente está tão desanimado, né, e a gente não percebe o quão
nós somos abençoados por Deus, né? E o quanto nós, e tantas coisas que nós temos, a gente às vezes não dá valor. E aí, irmãos, em 2010, minha irmã, nós estávamos nesse culto, era a bênção de Deus, uma presença de Deus tremenda. Uma irmã chegou para minha mãe e falou assim: Eu quero falar, gostaria de falar com a irmã. Deus me mostrou algo para falar com a irmã. Eu posso falar com a irmã? Minha mãe, claro, pode. E ali debaixo da escada? Veja bem, irmãos. Não foi de pegar o microfone e falando para todo mundo e ouvir, não. Aí foi debaixo da escada e falou assim: Olha, irmã, que Deus me falou assim, que a irmã vai passar por uma luta tão grande, e eu vejo a irmã guerreando com uma espada na mão, né? A gente já explica o significado. E eu vejo a irmã guerreando, né? A irmã vai guerrear muito, mas fique tranquila que depois disso é só alegria, né? Ah, tá bom. Minha mãe falou comigo, né? Falei, a William, a irmã, eu vou falar aqui o nome, vou denunciar, hein? A irmã Pérsia, do irmão Edinho, me pegou e falou isso. Irmão, tava tudo bem, tava tudo assim, se estabilizando, né? Aquela escassez já não tinha tanto. O meu pai tinha entrado com um processo de revisão da aposentadoria e aquele processo tinha acabado de sair. Deu um alívio tremendo. Nós quitamos o cartão de crédito porque a gente conseguiu pegar cimento com cartão de crédito, ferro e comer com cartão de crédito. Era tudo cartão de crédito e acumulou as dívidas, né? E o cartão de crédito começou a aumentar limite, 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 aí já viu, né? Foi uma pancada. Mas saiu esse processo, nós pagamos o cartão. E eu orava constantemente a Deus. Eu falei, Senhor, eu preciso pagar esse cartão. Eu não consigo. Eu dormia, mas eu estava inquieto. Falei, Senhor, é uma dívida, eu não quero ficar com essa dívida, né? O senhor sabe onde eu gastei. Eu gastei para construir a casa, para colocar combustível no carro, para a gente comer e tudo. Senhor, e aí, irmãos, aí do nada veio esse processo. Nós quitamos, né? A gente ficou legal. Só que aí, irmãos, veio essa profecia para minha mãe. Vi a minha mãe lutando, uma luta muito grande, e ela guerreando muito, né? Enfim, e eu louvo ao Senhor, irmãos, porque a minha mãe é uma guerreira de oração, uma pessoa de joelho no chão, de clamar, de muita fé, muita fé. E aí, quando chegou 2010, teve o aniversário da minha mãe, nós convidamos os jovens da igreja para passar a madrugada, né? Então, ó, o pessoal de 16, 17 anos, até porque a minha irmã era a líder, né, dos jovens na igreja. Então, no dia do aniversário da minha mãe, eu falei assim, ó, vamos chamar os jovens, cada um traz uma coisinha aqui, a gente faz uma festa, o bolo eu dou, é o meu aniversário, e vocês ficam a madrugada toda, né? Ah, tá bom. Assim ficamos, né? E foi tudo bem, uma maravilha. Ah, isso foi dia 22 de janeiro, dia do aniversário da minha mãe. Quando deu no dia 25, irmãos, eu acordei de madrugada, uma forte dor no peito, forte dor no peito, uma dor. Eu levantei, eu só queria ficar em pé. Eu falei assim, mano, não quero deitar porque, não sei, eu nunca infartei, mas parece que eu vou infartar. Parece que eu vou infartar. E eu já tava vindo meio enjoado. Acordava de manhã assim, meio enjoado. E aí eu falei assim, mãe, eu não quero deitar, me dá um cobertor, me dá um casaco. Eu tinha ganho um casaco de uma irmã, bem grosso. Aí eu coloquei aquele casaco e fiquei assim andando pra frente, e eu fiquei em pé andando, 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 e aí eu melhorei. Aí, tá bom, aí eu fui deitar e uma falta de ar tremenda. Falta de ar, falta de ar. Eu falei, mãe, não dá. Mãe, me leva pro hospital. Eu não vou aguentar, mãe. Eu tô morrendo. A minha mãe falou assim, pra onde você quer ir, William? Eu falei, mãe, me leva mais rápido pro. Não sei nem se eu falo aqui. Mãe, é meu testemunho, foi o que eu vivi. Hospital São José.
Ah, irmãos, aí eu fui pro São José. Cheguei no São José, me deram um soro, me deram vitamina B e tudo. E o médico falou assim: olha, não tem nada, não tô vendo nada nele, eu vou liberar ele. Aí o porteiro falou assim: dona, teu filho não tá legal. Olha, olha, olha como Deus sempre tá colocando alguém, irmãos. Dona, teu filho não tá legal. Vai trocar o plantão? Deixa ele aí e pede pro médico que entrar uma radiografia. Quando virou o turno, irmão, 7 horas da manhã, entrou um médico e ele pediu radiografia. Aí ele viu, e ele viu que parecia que estava com pneumonia. Aí ele falou assim: já internação agora. Ah, tá bom. Aí eu fui internado com questão de pneumonia, né? O diagnóstico de pneumonia. Fiquei 5 dias, irmãos. Fizeram o exame, e aí ó, vinha a enfermeira com um sorão de 1 litro, colocava lá, vinha com uma agulha e. Aí eu falei assim: moça, o que você está colocando aí? Ah, é só soro. É só para manter o acesso. Aí eu falei assim: como é que é? Eu tô aqui já há 3 dias aqui. Isso aí é só soro? Não tô entendendo. O antibiótico não vai. Não, o médico ainda não prescreveu antibiótico. Falei, Jesus, o que que é isso? Aí, irmãos, eu comecei a inchar. Comecei a inchar. A missionária Ula, Ingrid, foi me ver junto com a Soraya. E aí viram falar assim: ó, sabe o que eu vou aconselhar vocês? Mudem de hospital. Aí, então tá bom. Irmãos, quando deu 5 dias, eu tava super inchado e eu parei de urinar. Eu não tava mais urinando. Ah, aí eu me revoltei, falei, doutor, o que que tá acontecendo? Eu perguntei pra enfermeira, para dando antibiótico, tô com pneumonia. Não tô dando antibiótico, é só soro. Eu tô inchado. Em vez de melhorar, eu tô piorando. Aí ele falou assim: olha, William, nós fizemos todos os exames em você. Você tá com uma anemia grave, mas nós não sabemos o que você tem. Ah, é? É, e nós vamos pedir sua transferência. Aí eu falei, entendi. Então, se vocês cultivam abacaxi, agora manda fora, né? Não, que isso, mas não, é sim. Porque em vez de vocês se tratarem, estão me prejudicando. Eu tô tomando soro, eu tô todo inchado. Eu tô comendo, eu tô bebendo bem pra que soro, né? Não, não é bem assim, tá bom, irmãos. Procuraram vários hospitais, né? E aí abriu uma vaga no São Lucas, salvo engano. Aí eu falei assim, São Lucas? Aí, e a missionária Ula falou assim: a melhor é Santa Casa, hein? Vê se você consegue transferência para Santa Casa. E o filho dela também é médico. Falou assim: não, Santa Casa. Santa Casa é tal escola. Você pode ir para lá. Ah, tá bom. Aí, falei: não, não tem na Santa Casa? Ah, abriu uma vaga na Santa Casa. Aí eu fui. Fui para Santa Casa. Cheguei na Santa Casa, irmãos. Fiquei na observação. Veio um médico e falou assim: olha, não é porque mandaram uma carta para mim aqui que eu vou te internar. Eu vou fazer o exame, tá bom? Ah, tudo bem. E aí, irmãos, eu fiquei bom. Me deu uma melhorada, nossa, muito bom ali. Não sei se eu fiquei em pé. Eu fui ao banheiro, urinei. Eu falei, nossa, que bênção, né? Aí fizeram, eu vou pedir um exame para aqui para você, tá? E aí vamos ver o que vai acontecer. Ah, tá bom. Aí o médico veio e falou assim: ó, William, tem uma notícia para lhe dar. Aí, pois não. Os seus rins pararam. Eu falei, meus rins pararam? Pararam. Mas como assim, doutor? Ele a ureia, ela vai até, eu não lembro agora qual é o patamar, até 50, né? A sua ureia tá 340, né? E a sua creatinina, que é até 1,4, tá 21,0. E você tem que ir para uma hemodiálise. Aí eu falei assim, não, imagina, eu fui hemodiálise, eu tô bem, eu melhorei,
Olha que eu tô bem e tudo. E enquanto no outro hospital, eu já não estava conseguindo dormir nos 2 últimos dias. E eu queria ir para casa. Eu falei, eu preciso da minha cama para dormir sossegado. E eu falei, não, doutor, não, imagina, não, não. Eu tô indo embora, eu vou embora. Aí ele, em vez, né, de contornar, etc e tal, né? Cada médico tem, né, seu jeito. Eu não vou aqui julgá-lo. Mas, falou assim, ó, se você for embora, você não volta. É capaz que você não volte. Aí eu falei assim, não, não, eu vou. Aí nisso apareceu minha tia, tá? Minha mãe e minha irmã, e apareceu minha tia. Não sei nem de onde ela apareceu, assim, do nada. Aí o William fica, eu falei, não, mãe, eu quero ir pra casa. Eu preciso dormir, eu tô ficando louco, mãe. Eu já tô 2 dias que eu tô conseguindo dormir. Aí convenci, o pessoal. Falei, doutor, pode me dar o papel que eu assino. Não, não precisa não, vou colocar que você invadiu. Não invadi não, só me dá aqui que eu me responsabilizo. Aí ele falou, não, pode ir embora. Aí eu fui, minha mãe chorou muito no caminho, minha irmã chorou muito no caminho, e eu falei, eu quero ir para a igreja, eu quero ir para a igreja. Eu era muito ativo na igreja. E a minha mãe falou assim, pronto, ele quer ir para a igreja se despedir dos irmãos e vai morrer. Né? Porque o médico falou que não volta mais. E a minha irmã começou a chorar, minha mãe começou a chorar. Aí Deus usou minha irmã para assim, porque eu tô contigo e você não vai morrer. Fica tranquilo, sabe? Foi tremendo. Aí eu fui para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, pedi para ir ao banheiro, fui ao banheiro, urinei muito bem. Falei, mãe, eu tô urinando. Glória a Deus, eu tô bem. Aí fui para casa. Cheguei em casa, minha mãe falou assim: ó, William, vou falar uma coisa para você. Você vai dormir. Agora, se você não conseguir dormir, amanhã você volta pro hospital, ok? Falei, tá bom. Aí, irmãos, fui pra cama. Quem disse que eu conseguia dormir? Uma foto, eu dormia, vinha aquele negócio. Aqui eu não sei, eu não sabia o que era, não conseguia respirar direito, só sentado. Eu dormi acho que 1 hora ou 2, né? Na minha casa tem uma laje, eu subi, eu fui orar a Deus, eu falei, Senhor, tem misericórdia, sim, tem misericórdia. O que está acontecendo comigo? Senhor, por favor, me dá, fiz até a oração de Ezequias, né? Falei, Senhor, me dá mais 15 anos de vida. É um desespero, irmão. Falei, o que está acontecendo? Né? Meu pai faleceu. Eu tenho aqui agora, né? Eu tenho que gerenciar o lar, eu tenho que tomar conta da minha irmã, da minha mãe, enfim. E agora, né? Eu tô trabalhando, me formei recém-formado, enfim. Aí, o que aconteceu? Aí não consegui dormir, de manhã cedo fui pro hospital, Santa Casa, em Santos. E aí falaram assim, ó o fugitivo voltou, o fugitivo voltou. Aí eu peguei um doutor tão abençoado, um médico tão abençoado, salvo engano, um cardiologista, não lembro agora o nome, não me falha a memória, na Santa Casa. Ele falou assim, William, não vou fazer exame não, vou ver teu exame aqui. Tu teve ontem aqui? Eu quero ver se tem os registros. Viu? E falou assim, ó, William, o negócio é o seguinte, a situação não tá legal, tá? Teus rins pararam, tá? E você tem que fazer um tratamento chamado hemodiálise. É, não se preocupa, tá? É pouco tempo. Você não tá tossindo? Tosse de, não tem não umas tosse assim do nada? Faz assim, dá. Então, é líquido que tá no seu corpo. O líquido tomou o pulmão. Nós vamos ter que te internar para ver como é que está o seu pulmão. Como é que tá? Ó, teus pés estão inchados, você não tá vendo? Ele me abriu os olhos. Eu falei, ah, tá bom, doutor. Aí me acalmou. Fui para hemodiálise, fui o setor da hemodiálise. E aí fizeram colocaram um catéter, não sei se dá para ver pela câmera aqui. Aqui tem um catéter, tem um buraco até hoje. Colocaram um catéter chamado catéter de Charlie. Ele entra e desce por aqui. Aí são 2 vias. E aí depois o pessoal engata uma mangueira para puxar o sangue e outra mangueira para devolver o sangue. E esse sangue vai para uma máquina, né? Essa máquina de rolete, ela faz assim na mangueira, né? Para puxar o sangue. E aí tem as químicas, os filtros, o capilar, e aí o sangue é limpo. Aquela máquina faz as vezes do rim. E aí devolve o sangue limpo para dentro da gente. E aí fica esse ciclo.
E aí eu entrei na em cada hemodiálise dia 1º de fevereiro de 2010. Eu falei, Senhor, o que é que tá acontecendo? O que tá acontecendo, né? Eu fui sempre um bom filho, sempre te honrei, né? Nunca tive vício e eu tô passando por isso, né? E a gente às vezes fica indignado, né, irmãos, por causa dos ímpios. Mas eu falei, Senhor, o que tá acontecendo? Por quê, né, Senhor? Aí, enfim, e vinha muita palavra, né? É pra glória, pra minha glória. Aí tá bom, entrei na hemodiálise e eu estava enxergando. E aí eu saía da hemodiálise, eu pegava o carro e vinha dirigindo. Até tinha um senhor chamado Henrique e ele falou assim: "Ai, eu não sei agora como que eu vou para casa". Tava com a irmã dele, eu falei assim: "Onde o senhor mora?". "Ah, eu moro na praia, próximo da Conselheiro Nébias, entre o Canal 3 e a Conselheiro". Eu falei: "Eu levo o senhor". "Ah, mas você mora onde?". "Eu moro em São Vicente". "Não, mas é contramão". Eu falei: "Não, eu levo o senhor. Eu tô de carro". "O quê? Você tá de carro? Você fez a hemodiálise agora, você tá dirigindo?". Daí tô. Aí peguei o carro e levei. Aí, assim, glória a Deus, eu agradeço a Deus, Deus me dá força, né? Apesar disso e tudo, eu tô trabalhando, tô dirigindo, né? Aí ele falou assim: não, eu vou aceitar esse teu Deus aí. Eu sirvo outros deuses, eu vou jogar tudo fora, porque você tá bem, eu saio todo baqueado dessa milhares, e aí ele entregou sua vida para Cristo naquele dia, né? E assim foi. Só que quando chegou em abril, dia 24, 26 de abril, 27 de abril, eu tive um pico de hipertensão na máquina. A pressão foi 20/10, depois ela bateu 22/12 e ela subia e a enfermeira não quis dizer quanto estava a minha pressão para mim não ficar nervoso. E eu senti as vistas escurecer. Aí eu falei assim, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Ela, o que é que tu quer que eu faça? Desliga a máquina, desliga a máquina. É a única coisa que veio na minha mente naquela hora. Eu falei, Jesus! Eu falei, agora eu vou embora, vou embarcar. Escureceu as vistas. Quando ela desligou a máquina, veio aquele alívio. Eu, Aí tá bom, fui pra casa. Isso era uma terça. Dormi, acordei bem. Quando foi na quarta-feira, da quarta pra quinta-feira, eu acordei, eu vi um borrão, parecia que tinham jogado um líquido vermelho assim e borrou. Sabe? Um jato assim, saiu borrando. E eu, meu Deus, meu Deus. Eu falei, mãe, ela, o que foi? Eu falei, mãe, tem um borrão no meu olho, tem um borrão no meu olho, mãe. Aí, vamos pro hospital, vamos pro hospital. E tava fazendo tratamento, né? Tá prestes a operar vistas. é, Em São Paulo. Mas aí abriu o AME aqui em Santos e me transferiram pro AME. E teve um dia, por causa do trabalho, eu cheguei tarde e a enfermeira não quis me atender. Não, você chegou tarde, eu falei, moço, mas eu trabalho. O médico não vai atender, aí o médico não quis me atender, enfim, né? Eu fiquei com isso na cabeça. E aí, quando eu voltei, a vista estava borrada. Já nem sei se ela estava lá ou não. Enfim, né? Bom, irmãos, sei tudo no controle na mão de Deus, né? E aí, passou o tempo, passou, as pessoas, o que aconteceu? Aconteceu? Eu falei, não tô enxergando nada. Não tô enxergando nada. Não, mas calma, aconteceu isso também aqui com o paciente, ele operou e tá bem. Falei, que bom. Falei, então vou atrás dos médicos, né? E desde aí começou o tratamento também, fora da hemodiálise, também das vistas, né? Ah, Fui indicado por um médico, estava muito, muito falado na época, e aí deu no que deu, né? Operou essa vista aqui uma vez, eu queria, em vez de eu esperar ver o resultado dessa,
Ele me convenceu a operar esta vista aqui, e essa vista é que foi o meu martírio, porque ele operou 3 vezes essa vista no mesmo mês. E ela não aguentou, ela atrofiou. E entre uma cirurgia e outra, a pressão foi para 50, a pressão do olho é até 20, se não me engano, até 20, foi a 50. E eu perguntei por quê. Ele falou assim: porque tá de hemorragia. Aí eu falei assim: mas eu tomei injeção anti-hemorrágica, né? Mas não fez efeito por conta da heparina do tratamento, um anticoagulante que nós tomávamos na hemodiálise. E aí, o que aconteceu? Ele falou assim: o sangue tá acumulando e como se fosse ter um ralo para sair esse sangue, mas tá cheio de folhas e tá preso. Você tem que operar. Vai na emergência da Santa Casa. Aí o senhor vai estar lá? Não. Aí eu falei: meu Deus do céu. Meu Deus do céu. A minha melhor vista é essa daqui, era essa daqui. Aí eu falei assim: Senhor. Aí fui. Quando eu saí da cirurgia já não saí enxergando mais nada. Não sei o que fizeram. Cauterizaram alguma coisa aí, já não, essa daqui já não enxergava mais nada. E conforme o tempo, voltei para a clínica. Ele falou assim: olha, agora o óleo de silicone que foi colocado está empurrando a íris e vai voltar a doer de novo. Então a gente tem que operar. Irmãos, nesse ínterim, eu sofri muito. Era uma dor que dava na cabeça, que vinha por todo aqui o meu rosto. E uma dor, eu não conseguia dormir. Então eu tomava Dramin, vários Dramins, para induzir o sono. E quando eu dormia, eu não sentia dor. E eu acordava, tava tomando Tramal, tava tomando, não fazia efeito. E aí só fazia efeito quando eu ia para a sessão da hemodiálise, que um médico abençoado por Deus, ele me dava Tramal juntamente com dipirona, que aí aliviava a dor. Mas eu já tava meio grogue, assim, já não tava. Será que aqui eu tô numa curva? Será que eu tô aqui num quadrado? Eu já não tinha mais essa percepção. E passaram-se os anos. Irmãos, eu acho que vou ter que fazer a terceira parte desse vídeo. Passaram-se os anos. E Deus, ele. Por isso que eu falo, irmãos. Entender a palavra de Deus é muito importante. Hoje nós estamos vivendo dias difíceis, dias terríveis. Por quê, irmãos? Porque torcem muito a palavra de Deus e vivem de acordo com a palavra torcida, não conforme a palavra de Deus. Por isso que muitas igrejas são taxadas, são chacoteadas, né? Por quê? Tem muita chacota, porque falso evangelho está sendo pregado. A palavra de Deus fala no Salmo 23: o Senhor é meu pastor e em nada ele me faltará. Não significa que você não possa, porventura, ter uma escassez tremenda, como eu tive, mas em nenhum momento ele vai te deixar. Lá em 2 Pedro, capítulo 4, diz assim: não estranheis o fogo ardente que brota no meio de vós, a fim de vos provar, para que vossa fé seja aperfeiçoada. Irmãos, nós somos de Deus, nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós somos a criatura de Deus. Deus nos criou. E nós não podemos questionar a Deus quais são os seus propósitos. Às vezes nós passamos situações difíceis, lutas, provações, irmãos. E eu falo para você, Deus só dá a provação que você pode suportar. Então, tenha paz no seu coração, porque, irmãos, Deus ele está no controle de todas as coisas, Ele sabe todas as coisas. Ele proveu o escape, tanto é que não deixou a gente passar fome, tanto é que ele não deixou que eu falecesse. Né? Se bem que estar com o Senhor é melhor, né, irmãos? Mas é porque a gente ainda tem planos, Deus tem planos para nós ainda. Aquela profecia veio para mim e falou assim: olha, vai ter uma grande luta, mas depois vai ter só alegria. Irmãos, eram situações dificílimas que eu passava, porque estava recém-formado, né? Eu estava dirigindo,
Acabei ganhando um carro. Meu pai me deu um carro antes de falecer. E aí, irmãos, o que aconteceu? Que eu tenho tenho até hoje, já vai fazer 20 anos que eu tenho esse carro. E aí o que acontece, irmãos? E eu não estava enxergando. Eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer agora? Eu tenho que trabalhar, nem que seja em outro lugar, nem que seja no ramo da advocacia, vendendo coxinha. Eu fiz até currículo no Carrefour para ser caixa, sei lá, ia fazer alguma coisa lá. Mas, irmãos, e sem visão, como que eu ia fazer um negócio desse? Né? Mas Deus, tudo ali sempre conosco. E aí, na igreja, souberam do meu caso, e Deus levantou um irmão, chamado irmão Avelino. E ele já é falecido. Irmãos, eu creio que Deus, o único, o último propósito, acho que a última missão do Avelino foi estar perto de mim, para mim. Que Deus levantou ele de uma tal maneira, irmãos. Esse irmão levantou no meio da igreja, reuniu os irmãos da igreja e falaram assim: olha, nós temos que ajudar o William. E as pessoas falavam assim: mas ele é advogado, ele é sim, ele é advogado, mas ele é recém-formado. Ele tem 2 anos de advocacia, 3 anos de advocacia, 2 anos e meio de advocacia. Aí tem poucos clientes, ele não consegue se manter, né? Vamos ajudá-lo. E aí ele encabeçou, irmãos, aí os irmãos começaram a contribuir em 2000, acho que foi 2010, 2011, 2010 que seja, no meio do ano, no finalzinho do ano, foram ele e mais um outro irmão, foi em casa e falou assim: William, o que queres que eu te faça? Eu falei: irmão, não precisa de nada, irmãos. Eu tô com um processo, esse processo vai sair logo logo, né? Eu vou pagar o IPVA do carro e tudo, vou acertar o IPTU da casa. Ele falou assim: não, irmão, o que quer que eu te faça, irmão? O irmão tá numa situação. Qual é a sua preocupação? Eu falei: ó, minha preocupação, na verdade, irmão, é o carro. Por quê? Eu tô nessa situação e se eu precisar correr pro hospital, eu tenho o carro. Minha mãe e minha irmã dirigem e aí eu preciso do carro. Ele falou assim: então, de hoje em diante, você não vai pagar mais o IPVA do carro, tá? E qualquer probleminha que dê, a gente vai arrumar esse carro. Falei: ai, obrigado, irmão, Deus abençoe, né? Ele falou assim: teu plano de saúde, quanto você paga? Eu falei: eu pago tanto. Ele falou assim: então, daqui que a partir de hoje nós vamos pagar o seu plano de saúde. Queridos irmãos, né? Esse irmão, Avelino, juntamente com os outros irmãos, pagaram meu plano de saúde durante 6 anos. Durante 6 anos, eles pagaram o plano de saúde. E eu agradeço a Deus. Irmãos, o irmão Avelino, ele se converteu em 2007. E ele falava assim: William, eu uma vez estava bêbado e caí numa piscina do clube. Não lembro o clube, não sei se era o Portuário, sei lá que clube que era. E eu comecei a me debater, e eu ouvi uma voz dizendo: para de se mexer. E eu parei de se mexer, e aí eu vim à tona e comecei a respirar. E aí me tiraram da piscina. Eu creio que Deus já estava falando comigo, me chamando, né? Muito antes de 2007. Em 2007 ele acabou casando. E eu, assim, por Jesuicidência, eu estive no casamento dele, mas eu não o conhecia até então. Em 2010, quando eu fiquei mal, e ele tinha casado com uma irmã que a gente conhecia. E aí eu falei assim: Avelina, tu não sabe, eu fui no teu casamento. O quê? Fui no teu casamento. Eu estava lá. Aí que bênção. E aí ele começou, e esse irmão me ajudou muito, irmãos. Me ajudou muito. Foi um irmão mesmo que Deus colocou na minha vida, e ele ligava para mim.
Todos os dias. Não, irmãos, não tinha dia que ele não ligava, a não ser domingo que a gente estava na igreja. Ele com a sua esposa lá, e ele brincava muito comigo, me animava. Às vezes vinha em casa, pegava para a gente sair, dar uma volta. Fomos muito no shopping, na praia, enfim. E conversávamos muito sobre a palavra de Deus. Chegava a ponto de ficar 5 horas no telefone. Até comprei o chip, né, de uma telefonia para falar com ele. E eu saía às vezes para buscar minha irmã, e eu no telefone com ele, voltava para da onde eu ia buscar minha irmã dirigindo e ele no telefone. E foi uma bênção, irmãos. Foi uma pessoa ali que orou, intercedeu por mim e que, irmãos, acima de tudo, estava sempre próximo, perguntando: como é que você está? Como é que você está? E a palavra de Deus, como é assim? Vamos lá no texto. Não que o texto é assim. Aí eu tenho uma dúvida. Irmãos, que bênção que é. Às vezes tem uma pessoa enferma e a gente às vezes não tem recursos às vezes para até ajudar. Mas, irmãos, um telefonema. Você não sabe a diferença que faz, né? Eu estava sem enxergar, estava fazendo hemodiálise, né? Irmãos, eu tinha sempre a minha mãe e a minha irmã, mas quando a Avelina não ligava, aí a gente ria, sabe? Aí começávamos a falar espanhol, nem espanhol, portunhol, né? Aí até hoje eu chamo minha mãe de madre por causa dele, né? E madre, aí como é que está, madre? E eu não podia, a alimentação era muito restrita e eu não podia comer qualquer coisa. E aí eu falava assim, ó, eu quero comer linguiça. A minha mãe falava assim, não, mas ele não pode comer linguiça, Avelina. Ah, não? E aí ele me ligava e falava assim, eu quero falar com o Madre, põe no Viva Voz, põe no Viva Voz. Aí tá bom. Aí ligava, Madre, o que vai ter de almoço hoje? Aí eu falava assim, vai ter linguiça. Vai ter linguiça, calabresa bem fininha, com mussarela de búfala e batata Ruffles por cima. É uma travessa grande. Aí minha mãe, vai nada. É tudo brincadeira, né? Minha mãe, vai nada, vai ter cenoura bem fininha, com alface. E só. Aí nisso ele falava assim: irmã, é isso mesmo. Dá duro nele, é pão e água. É só pão e água, né? Irmãos, isso me fazia muito feliz, irmãos. Muito, muito alegre. Me trazia uma alegria, muito bom conforto ali durante a aprovação, né? A palavra de Deus também fala no Salmo 23, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a tua vara e o teu cajado me consolam, né? Então o que acontece? Deus colocou o irmão Avelino na minha vida, eu entendo isso, né? Que foi algo da parte de Deus. Deus tocou no coração dele e às vezes Deus toca tanto no nosso coração, irmãos, para fazer o bem. Não, não espere, não. Não peça opinião de ninguém, não, irmãos. É Deus fala conosco direto. Ajude. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes tem pessoas passando necessidade, fome, apertos. E às vezes, se a gente pode ajudar e não ajuda, sabe que a gente tá sabe que a Bíblia fala que acontece? É pecado. Aquele que sabe fazer o bem, mas não o faz, comete pecado. Porque o pecado não é só por ação, é por omissão também, irmãos. Você entendeu? Então, olha, irmãos, o irmão Avelino foi assim uma coisa fora de série. Infelizmente, ele veio a falecer, apareceu um câncer no mediastino. E, irmãos, as pessoas iam lá para consolá-lo no hospital, ele era que consolava os irmãos, sabe? Nós oramos muito. Ele em casa nós temos um pé de laranja e as folhas são muito boas, né? Ele não podia comer açúcar. Ele falou assim: ah, faz aquele chazinho para mim. Eu falei: vamos lá, vamos lá. Pegava as folhinhas, minha mãe fazia o chá para ele juntamente com a sua esposa, ia lá em casa. E foi uma benção, irmãos, foi uma benção. 6 anos, 9 meses e 25 dias eu fiquei numa hemodiálise. E durante esses 6 anos, ele sempre pagou o plano de saúde para mim, juntamente com outros irmãos da igreja. Irmãos, eu sei.
que nem todo mundo tem um coração como do Avelino, como desses irmãos. E é necessário, irmãos, que nós, como cristãos, crentes em Cristo Jesus, tenhamos um coração assim, pronto para abençoar, né? Abençoar principalmente os da família da fé, como diz a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Eu vou terminar por aqui esse testemunho porque é muito longo. Já deu 1 hora de vídeo. Vou terminar aqui, vou postar esse vídeo. Vai ter a terceira parte, tá, irmão? É que eu falo muito, né? E tem muitos detalhes que eu não falei, porque se eu falar, vai para 2, 3 horas. Mas veja como Deus é bom. Amém? Eu volto falando dos problemas que nós tivemos, que eu tive, né? Lá na hemodiálise e como se deu aí a questão do transplante, o chamamento para o transplante, etc e tal. Tá bom, irmãos? Que Deus abençoe a sua vida, fica na paz, que esse testemunho abençoe a sua vida, que seja um exemplo para você, né? Assim como Deus me usou, né, para ser um exemplo para a vida de muitos. Uma vez eu fui numa igreja pregar, eu estava com um catéter aqui pendurado, preso aqui, que eu usava muito, né? Tinha que usar. Eu fiquei 3 anos com aquele catéter aqui, pendurado, e fui numa igreja pregar e as pessoas às vezes estão esperando uma palavra de ânimo, né? Uma palavra de colocar lá para cima, até tomar cuidado, né? Porque não pode transformar uma palavra de autoajuda, né? E sim ajuda do alto. Mas eu fui a essa igreja, contei a minha história e falei, mas mesmo assim eu não desisto, mesmo assim eu continuo trabalhando na obra, irmãos. Uma irmã falou que estava naquele dia para falar com o pastor que ela ia desistir do seu ministério. E por minha causa, ela tinha recebido uma injeção de ânimo e ia continuar trabalhando na obra do Senhor. Então, irmãos, que você possa também receber esse ânimo da parte de Deus. Porque Deus não dá provação maior que você não possa suportar. Tá bem, queridos? Que Deus abençoe sua vida nesse dia, nessa noite. Tenha uma noite abençoada em nome do Senhor Jesus. Fica na paz, até mais. Bye bye. Até quarta-feira que vem, se for da permissão de Deus.